Quem vai substituir Bruno Guimarães na seleção brasileira? Real Madrid planeja grande reformulação para a próxima temporada e Neymar está de volta aos gramados. Essas e muitas outras notícias você verá na edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner. Neto falha de novo pelo Botafogo. Ontem foi dia de clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. E no fim o time rubro-negro levou a melhor. Conseguiu conquistar a sua classificação para a semifinal para enfrentar o Madureira com uma vitória por 2-1. Com gols de Lucas Paquetá, primeiro gol dele nessa volta ao Flamengo, e um gol de Eric Pulgar. Tá gostando de marcar gols nessas últimas semanas. E eu queria chamar a atenção aqui exatamente para esse gol do Pulgar, que foi um gol já no finalzinho e foi o gol da classificação do time do Felipe Luiz. Porque vem o escanteio, o Pulgar cabeceia e o goleiro Neto do Botafogo, ele faz a defesa num primeiro momento. Mas ele acaba espalmando para frente e a bola volta exatamente para o Pulgar, que aí, na segunda tentativa, acaba fazendo o gol. Se o Neto tivesse tido só essa falha nos últimos tempos, eu não falaria nada. Porque é normal um goleiro, até os de melhor nível, hora ou outra, ter uma falha. O Hugo do Corinthians falha, o Gabriel Brazão do Santos falha, enfim, até os melhores falham uma vez ou outra. Só que no caso do Neto tem sido recorrente. O Neto, ele tinha falhado já no jogo contra o Fluminense no meio de semana, onde ele bate roupa numa bola que ele deveria ter encaixado, o Lúcio Acosta vem e faz o gol. Sem contar que, no ano passado, desde que ele começou a ter uma sequência como titular, também falhou por várias vezes. Então é nítido que o Botafogo precisa para ontem ir para o mercado para poder arrumar um novo goleiro, um goleiro mais confiável. Não dá para você ficar jogando e ter a todo momento a impressão de que seu goleiro pode comprometer o resultado a qualquer momento. No caso de ontem, se não fosse por isso, o Botafogo poderia ter lutado pela classificação. Porque mesmo que o Flamengo tenha sido bem superior no primeiro tempo, no segundo tempo o Botafogo tinha melhorado bastante. Neymar volta aos gramados. Ontem tivemos a primeira aparição de Neymar nos gramados na temporada de 2026. Foi o primeiro jogo dele depois da cirurgia que ele foi submetido depois de ter jogado pelo Santos no sacrifício na reta final da última temporada, para que o Santos conseguisse escapar do rebaixamento. Então ele acabou entrando no segundo tempo da goleada do Santos sobre o Velo Clube no Paulistão por 6-0. Um jogo bem tranquilo. O Neymar entrou, naturalmente, com a qualidade técnica que ele tem, ele começa a sobressair, porque ele pega, ninguém consegue achar ele tem muita inteligência para colocar os companheiros na cara do gol. E ele, por muito pouco, até não fez um gol no jogo de ontem. Só que o que acabou chamando mais a atenção nesse retorno do Neymar não foram as suas boas jogadas e seus bons passes, e sim essa entrada aí que ele levou de um dos zagueiros do Velo Clube. Podem ver que ele foi mesmo para quebrar, para levantar o Neymar. E o Neymar, que está voltando já de uma cirurgia, que sempre apanhou nos últimos anos, ficou maluco, ficou muito bravo com essa entrada. E ele quis ir cobrar o zagueiro do Velo Clube. Quis ir perguntar qual a necessidade de ele dar uma entrada dessa forma, ainda mais que o jogo já estava resolvido. Isso é uma coisa que é complicada para o Neymar. Ele é um jogador que naturalmente sempre apanhou bastante em campo, não tem muito o que fazer, sempre foi assim no futebol brasileiro, foi assim na Espanha, foi assim na França. E podem perceber que, por muitas vezes, o Neymar apanha de uma forma que outros jogadores não apanham. Então, ainda mais para ele, que tem esse objetivo pessoal de estar na Copa do Mundo, qualquer entrada mais dura que possa machucá-lo, é claro que ele vai ficar preocupado e vai ficar com raiva, vai ficar nervoso. Ainda mais que no caso de ontem, não tinha necessidade mesmo nenhuma de uma entrada daquelas. Como eu falei para vocês, o Santos venceu por 6-0 e o Neymar foi flagrado saindo do campo ao fim do jogo, bravo, chutando placa e tudo, exatamente porque ele ficou bravo com a possibilidade de ter se machucado nessa entrada aí. O Neymar vai ter que entender que, se ele quiser ir para a Copa do Mundo, ele vai ter que passar por situações assim até a data da convocação final. Podem ter certeza que, ainda mais vendo que é o Neymar, os adversários do outro lado não vão alisar. Fui em um jogo do Paulistão. Ontem, a convite da TNT Sports, eu fui ao jogo entre São Bernardo e Corinthians pela última rodada da fase de classificação. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi essa experiência para mim. E vou mostrar o ângulo em que eu fiquei atrás de um dos gols.
Galera, tô aqui hoje em São Bernardo e Corinthians a convite da TNT, como vocês podem ver, ó. Minha credencial da TNT, coletinho da Federação Paulista de Imprensa hoje. E como vocês podem ver, tô bem pertinho do campo, bem pertinho mesmo. Vamos ver se eu consigo gravar algum gol pra colocar nessa edição do Boletim Viner aí pra vocês curtirem. Olha só a distância. Super perto, super perto. E o gramado tá top também. O clima tá gostoso aqui em São Bernardo. Só torcer pra não chover. Galera, não dei muita sorte nesse primeiro tempo não. São Bernardo até atacou algumas vezes aqui nesse gol. Aqui o Hugo tava no primeiro tempo. São Bernardo fez um gol e o gol foi anulado. Jogo assim, por enquanto, meio morno. Mas a atmosfera do estádio tá bem legal. A torcida do Corinthians lotou. Aqui é mando do São Bernardo hoje, mas como vocês podem ver, tem muito mais torcedor do Corinthians do que do São Bernardo. Ó, o Corinthians lotou todo esse outro lado aqui. E o São Bernardo, vocês podem ver que a torcida tá em bem menor número aqui do outro lado. Vamos ver agora o Corinthians que vai atacar aqui. Tem o Yuri Alberto para entrar, Carrilho. Vamos ver se dá uma melhorada. Mas a experiência em si tá sendo top, top demais. Galera, no fim, deu bom, deu sorte. Aqui consegui pegar o gol do André. Ainda vou mostrar pra vocês aí que consegui pegar uma falta que o Garro bateu na gaveta. O goleiro do São Bernardo defendeu. Bela defesa, por sinal. E aí fechou. Corinthians 1-0. Queria ter gravado mais gols? Queria. Mas tá bom, experiência top. Agradecer a TNT pelo convite também. E é isso aí, tamo junto. Quartas do Paulistão definidas. Com o fim da fase de classificação, os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista já estão definidos. Lembrando que os jogos das quartas são jogos únicos, ou seja, perdeu, tá fora. As 4 equipes de melhores campanhas vão ter a vantagem de fazerem os jogos nas suas casas. Um dos confrontos será entre Novo Horizontino e Santos. Nesse caso aqui, o mando será do Novo Horizontino, que foi o dono da melhor campanha da fase de classificação. Outro duelo será entre Palmeiras e Capivariano, com o mando do Palmeiras. Teremos Red Bull Bragantino e São Paulo com o mando do Bragantino. E o último confronto entre Portuguesa e Corinthians com o mando da Portuguesa. Esse formato do Campeonato Paulista e o bom nível das equipes proporcionam tanto equilíbrio para o torneio que nós vimos 3 times de Série A entre as 4 piores campanhas dos classificados. Então Santos, Corinthians e São Paulo vão ter que buscar as suas classificações jogando fora. Jesus e Martinelli marcam pelo Arsenal. Partindo agora para o futebol internacional, ontem foi dia de 4ª rodada da Copa da Inglaterra. E os brasileiros do Arsenal de novo apareceram para fazer a diferença. O Arsenal atropelou o time do Wigan pelo placar de 4-0 e desses 4 gols, 2 vieram de jogadores brasileiros, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. 2 nomes que estão ganhando força para aparecerem na próxima lista do Carlo Ancelotti para os amistosos de março da seleção brasileira. Martinelli já tem sido convocado, Gabriel Jesus tem tido seu nome com cada vez mais força para voltar. Então, um gol de cada e destaque para o gol do Gabriel Jesus, que foi essa cavadinha aí, cara a cara com o goleiro. Vini Júnior faz 2 de pênalti. Outro brasileiro que foi para as redes ontem no futebol europeu foi o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. O Vini Júnior acabou fazendo 2 gols de pênalti na vitória do Real Madrid por 4-1 sobre a Real Sociedad na La Liga. E por que o Vini acabou sendo encarregado por cobrar os pênaltis? Em geral, quem bate os pênaltis no Real Madrid é o Mbappé. Só que o Mbappé tá voltando de um desconforto. Nessa semana o Real pega o Benfica na Liga dos Campeões, então o atacante francês acabou sendo preservado. Ficou só no banco. E aí, como tiveram 2 penalidades na partida, o Vini Júnior bateu as 2 e acabou convertendo com direito a um pulinho. Real Madrid irá forte no mercado. Visando a próxima temporada, o Real Madrid sabe que precisa de muitas mudanças.
Nessa temporada ficou escancarado que o Real Madrid tem muitos problemas no sistema defensivo, muitas carências no meio-campo, e isso não vai ficar barato. O Florentino Pérez vai se movimentar. Segundo informação do jornal catalão Sport, o Real Madrid planeja 6 contratações para a próxima janela de verão. Dentro desses 6 reforços que eles querem, eles já contam com um. Um já está incluso nesse pacote, que é o Endrick. Eles já consideram o atacante que hoje está emprestado ao Lyon como um reforço interessante para a temporada que vem. Então, nesse caso aqui, eles iriam contratar 5 jogadores e já teriam a volta do Endrick, totalizando 6. E, além de pensarem em reforços, eles estão pensando também em saídas. Segundo a informação do Sport, o Real Madrid planeja já as saídas dos zagueiros Davi Alaba e Antônio Rüdiger, além do lateral direito Daniel Carvajal. Nesse trio, todos já têm mais de 30 anos e todos estão em fim de contrato. O contrato acaba agora no mês de junho. Então o Real vai liberá-los e procurar peças de reposições que sejam jogadores mais jovens. Lembrando que tanto Alaba quanto Rüdiger, Carvajal, os 3 têm sofrido com muitas lesões nesses últimos tempos. Então isso colabora para essa ideia do Real Madrid de liberá-los e procurar por novas opções. E aqui eu reforço um discurso que eu sempre falo quando o assunto é Real Madrid querer renovar um pouco seu elenco. Alguns vão argumentar aí nos comentários: ah, Vini, mas por que o Real vai liberar o Carvajal? É um jogador que está há tanto tempo no clube, tão vitorioso. O Rüdiger, a mesma coisa, está há tanto tempo, um cara tão importante. Vocês sabem muito bem que o Real Madrid não faz questão de ficar segurando o jogador pela sua história. Podem ver o que aconteceu com Cristiano Ronaldo, o que aconteceu com o Sérgio Ramos. A partir do momento que o Real Madrid entende que esse jogador não vai mais entregar o que já entregou, ou que ele está querendo um contrato que é desproporcional com o que ele está entregando, o Real Madrid libera sem pensar 2 vezes. Então, se eles fizeram isso com Cristiano Ronaldo, com Sérgio Ramos, o que leva vocês a crerem que eles não farão isso com Alaba, Rüdiger e Carvajal também? Giro pelo mercado. Iniciamos o nosso giro pelo mercado dessa segunda-feira pelo futebol brasileiro, onde o Botafogo está avançando para contratar o volante Edenilson, que está no Grêmio. Segundo informação do GE, Edenilson irá rescindir seu contrato com o Grêmio nas próximas horas para ser anunciado pelo Botafogo. Negociação já muito bem encaminhada. Quem também está reforçando seu meio-campo é o Santos. Segundo informação dos jornalistas César Luiz Melo e Lucas Mussetti, o Santos está avançando para contratar o volante do Nacional do Uruguai, Christian Oliva. Ele chega em definitivo com contrato até 2028, numa negociação de $1,5 milhão. Indo agora para Minas, tem jogador reforçando o Cruzeiro, ou melhor, voltando ao Cruzeiro. Informação do portal Central da Toca é de que o Cruzeiro conseguiu acertar a volta do atacante Bruno Rodrigues para Minas. Bruno Rodrigues, que foi muito bem jogando pelo Cruzeiro, depois foi comprado pelo Palmeiras e teve 2 gravíssimas lesões no time paulista que impediram que ele tivesse uma sequência maior. Agora ele voltará ao Cruzeiro por empréstimo com opção de compra. Trazendo uma atualização de mercado da Europa, a informação do portal Team Talk é de que o Chelsea pode trazer mais um brasileiro para o seu elenco para a próxima temporada. Eles já têm hoje o Estevão, tem o João Pedro e o próximo a integrar o elenco dos Blues pode ser o zagueiro Murilo, revelado pelo Corinthians, que está no Nottingham Forest também da Inglaterra. De acordo com o Team Talk, o Chelsea considera fazer uma proposta pelo Murilo para a próxima temporada. A Copa do Mundo vai flopar? Estamos há praticamente 4 meses da Copa do Mundo e a FIFA parece estar tensa quanto ao hype, a expectativa que existe para essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Foi publicado pelo portal The Touchline que existe uma tensão nesse momento na entidade máxima do futebol mundial, porque eles entendem que essa Copa do Mundo não está tendo o hype que eles imaginavam que teria. É a primeira Copa do Mundo em que nós teremos 48 seleções e a FIFA esperava que então haveria uma expectativa, uma repercussão maior antes do início do torneio. E a realidade nesse momento é que há 4 meses do início da competição, diversos assentos de vários jogos ainda não foram vendidos. E eu acredito que a razão para essa falta de hype, para muitos ingressos ainda nem terem sido vendidos, não é nenhuma questão de as equipes estarem fracas, de não existir hype para a Copa do Mundo, porque a gente sabe que Copa é Copa, a gente sempre fica na expectativa de ver até os piores jogos. Só que essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo muito cara. Então isso inviabiliza que muitos torcedores saiam dos seus países e viajem para poder acompanhar suas seleções. Não tem como, porque financeiramente é complicado.
O substituto de Bruno Guimarães. Notícia ruim para a seleção brasileira pensando nos amistosos preparatórios do mês de março contra a França e Croácia. Carlo Ancelotti não poderá convocar o volante do Newcastle, Bruno Guimarães, que tem sido peça-chave do Ancelotti nesse começo dele na seleção brasileira. O Bruno Guimarães acabou tendo uma lesão na coxa, grau 3, e vai ficar fora de ação por pelo menos 2 meses. Isso é preocupante pensando nesses amistosos, porque é uma das últimas oportunidades que o Ancelotti terá de testar o time que ele considera ideal, e é ruim demais também para o Bruno pensando em ritmo de jogo para chegar na Copa do Mundo. E aí agora que ele está lesionado, a pergunta é, quem irá substituí-lo? Quem o Ancelotti chamará na vaga do Bruno para os amistosos de março? De acordo com a informação do portal do Lance, tem 3 nomes que estão nesse momento em pauta para a comissão técnica. Breno Bidon, do Corinthians, Danilo, do Botafogo e Martinelli, do Fluminense. Minha opinião, 3 ótimos nomes. Desses 3, qualquer um que for convocado, eu vou achar merecido. 3 bons jogadores, 3 jogadores em bons momentos. O Breno Bidon até no Corinthians tem jogado um pouquinho mais avançado, mais articulando. Mas Martinelli faz muito bem essa função do segundo volante. É um jogador que tem um passe bom, boa presença física no meio campo. O Danilo do Botafogo é um jogador que eu já falei várias vezes, que é um cara que depois dessa Copa de 26 vai ter mais chance na seleção brasileira, porque é um cara que traz uma dinâmica muito boa para o meio campo. Então, com esses 3 nomes aqui, qualquer um que for convocado, eu acho que vai fazer um bom papel e será um teste muito válido. Porque o Ancelotti tem procurado mesmo por um jogador que possa ser o substituto imediato do Bruno, e essa pode ser a oportunidade ideal para você testar esse jogador. Queria agora saber de você, desses 3 nomes, Bidon do Corinthians, Danilo do Botafogo e Martinelli do Fluminense. Qual seria o seu escolhido para ficar com a vaga do Bruno para os amistosos de março? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e fui!